24. Fome demais. Doação pelo menos respondeu às minhas propostas, embora não tenha conseguido localizar a invenção novamente depois do nosso contato inicial. Radiante não queria estar no controle no momento. Enquanto o segundo dia da viagem amanhecia, ou bem, ocorria, já que o sol não se movia em Shadesmar, Shallan se retirou por completo. Passar o último dia fingindo estar animada a deixar exausta. Infelizmente, depois que Vel tomar o controle de vez, alguns dias antes, violando o acordo, nenhuma das duas queria que ela estivesse no comando. Então restava a Radiante se levantar, fazer seus exercícios e depois tentar pensar em como agir. Os soldados de Adorim se ocupavam arrumando o espaço do acampamento na barca, depois fazendo zilhões de coisas, como afiar armas ou lubrificar armaduras, que soldados do exército faziam para passar o tempo. Zu conversava com os espreiros rochosos. Arshkan lia e Adorim cuidava de suas espadas. Radiante deixou Berilo e Ishna registrando observações sobre Shadesmar e mandou que Vatá fosse conferir se os marinheiros espreiros rochosos precisavam de ajuda. E o que ela mesma ia fazer? Encontre o espião, sussurrou Shallan, lá do fundo. Precisamos descobrir quem é o espião. Estou mal preparada para espionagem, pensou Radiante. Ela caminhou pelo perímetro do convés, observando os esplanos dos radiantes. 4 variedades, todas únicas. Talvez você possa desenhar por enquanto, até decidirmos liberar Vel da punição. Afinal, não precisamos encontrar o espião neste exato momento. Mas Shallan não emergiu. Às vezes, era assim que acontecia. Elas nem sempre podiam escolher quem ficava no controle. Mas a tensão crescente de Shallan, aquilo era preocupante. Você ainda está perturbada pela maneira como o Vel violou nosso acordo, não está? Perguntou Radiante. Nós devíamos estar melhorando, não piorando, respondeu Shallan. Todo mundo comete erros. Todo mundo comete deslizes. Você não. Você nunca assumiu o controle daquela maneira. Radiante sentiu uma pontada de culpa, mas não havia nada a ser feito em relação a isso. Era melhor seguir em frente. Sentou-se no convés perto da balaustrada, então folheou o livro de Alai enquanto escutava as contas se agitando. Juntas, as 3 haviam decifrado a maior parte do livro. Os nomes de lugares designavam locais além de Shadesmar, mundos que ficavam fora da área do mapa. Padrão havia confirmado isso ao conversar com alguns outros esplanos que conheceram viajantes daqueles lugares. Outra seção do livro continha as conjecturas de Alai e informações sobre o líder dos Sangue Espectros, o misterioso Taidakar. Fosse ele quem fosse, Radiante pensava, com base no contexto do que estava escrito, que devia se tratar de alguém de um daqueles mundos longínquos. Havia uma pista no final do livro que Radiante achou bem curiosa. E ela havia descoberto que os Sangue Espectros estavam obcecados por uma esprena específica chamada Ba-Ado Mishran. Este era o nome dos mitos, um dos desfeitos. Ela havia sido a esplena que assumira o controle para Odium depois da desolação final. Ela concedera aos cantores as formas de poder. Em tempos antigos, ao capturar Ba-Ado-Mishran e trancá-lo em uma gema, a humanidade havia roubado a mente dos cantores. Sabiam disso graças às breves, mas tocantes mensagens deixadas pelos antigos radiantes antes de abandonarem o retiro. Ao comparar essas mensagens com as especulações no livro de Alai, Radiante começou a obter uma noção do que havia acontecido tantos séculos antes.
Tinha cada vez mais certeza de que Mraize estava caçando a gema que continha Ba-Adom-Mishram. Ele devia achar que ia encontrá-la em um retiro. Mas, se a espada estivesse ali, então a Mãe da Meia-Noite, que havia controlado o lugar durante séculos, certamente teria encontrado e resgatado sua aliada. Ele também quer transportar a luz das tempestades para fora do planeta, pensou Shallan, emergindo. Acredito que tenha sido honesto quanto a isso. Então, talvez essas duas coisas estejam relacionadas? Talvez Ba-Adom-Mishram possa ajudá-la a alcançar esse objetivo? Você conectaria essas ideias melhor do que eu, pensou Radiante. Por que não assume o controle? É isso que está acontecendo? Está tentando me enganar? Vá procurar o espião. Não é minha área de especialização, Shala. Tudo bem, pensou ela. Está na hora de soltar Vel, então. Eu volto para terminar a punição dela. Radiant cedeu e Vel surpreendentemente se viu de novo no controle. Fazia 4 dias de que havia tomado o controle da revelia e convidado os 3 teceluzes mais questionáveis para se juntar à expedição. Ela se levantou de um salto, olhando ao redor. Era bom estar no comando de novo, especialmente naquele local de mistérios e segredos. Shadesmar. O oceano de contas, um céu escuro, planos estranhos e infinitas perguntas para investigar. Era o lugar perfeito para Shallan. Encontre o espião, ordenou Shallan. Vel hesitou, então se sentou e começou a vasculhar a bolsa de Shallan. Tirou dali um lápis de carvão e folheou o caderno até chegar a uma página em branco. Depois começou a desenhar. O que está fazendo? Interpelou Shallan. Você é uma péssima artista. Eu sei. E você detesta me ver tentar, sussurrou Vel. Ela fez uma tentativa tosca de desenhar o Apan, o espeno rochoso, enquanto este passava. O resultado foi constrangedor. Por quê? Indagou Shallan. Desculpe por violar o acordo. Eu precisava daqueles 3 na missão para conseguir vigiá-los, mas devia ter convencido vocês duas primeiro. Então vai investigar. Radiante tem razão, disse Vel. Isso pode esperar. Era doloroso admitir, mas havia algo mais importante. Ela continuou o seu péssimo desenho. Não vamos deixar que você recue e se esconda, pensou Radiante. E Vel sentiu o alívio dela ao descobrir que as duas concordavam nisso. Algo está errado, Shallan. Algo maior do que a ação de Vel. Algo está afetando todas nós, nos tornando instáveis. Pensei que você guardasse o segredo de Adolin porque era como eu e apreciava a empolgação de fazer parte dos Sangue Espectros, comentou Vel. Me enganei. Tem algo mais, não tem? Por que continua mentindo? O que está acontecendo? Eu. Eu. Começou Shala. A coisa escura se moveu dentro dela. Sem forma, a personalidade semi-pronta. A coisa sombria que representava todos os medos de Shallan combinados. Vel tinha seus defeitos. Adorava beber e tinha dificuldades com escopo e perspectiva. Representava toda uma leva de atributos que Shallan desejava, mas que sabia que não deveria desejar. Mas, no seu cerne, Vel tinha um único propósito. Havia sido criada para proteger Shallan. E se jogaria na danação antes de permitir que Sem Forma assumisse seu lugar. Ela agarrou o lápis e começou a desenhar a Dolin. Muito, muito mal. Eu não me importo, pensou Shala. Vel desenhou uma monocelha nele. Vel.
Vel o desenhou com olhos vesgos. Está indo longe demais. Vel o vestiu com um casaco feio e calças cortadas na altura do joelho. Tudo bem, exclamou Shallan, arrancando a página do caderno e amassando. Você venceu, mulher insuportável. Ela se acomodou contra a balaustrada da barca e respirou fundo. Então, como as outras haviam insistido, se permitiu relaxar. Realmente estava tudo bem. Sim, alguém havia usado o cubo de comunicação para chamar Mraze. Sim, alguém havia invadido sua privacidade. Sim, um dos seus amigos era, sem dúvida, um espião. Mas ela podia dar conta do problema. Podia resolver a situação. Mas restavam 2 semanas de viagem. Então, naquele momento, ela podia relaxar. Porque estava em uma barca cheia de esprenos fascinantes. Raios! Como havia se permitido recuar em um período como aquele? E para que Vel estivesse tão disposta a ceder? Sinto muito, pensou Vel. Vou me comportar melhor. E a gente tenta trabalhar para descobrir o espião em outro momento. Tudo bem, então. Shallan fez questão de rasgar o desenho de Adolin e jogou os pedaços de papel na bolsa. Então pegou o lápis de carvão e se permitiu apenas desenhar. Adolin a encontrou 5 horas depois, ainda sentada no convés, de costas para a balaustrada, desenhando furiosamente. Ele levara comida para ela. Curry quente e laves pelo aroma. Aquilo devia ser parte das últimas porções de comida real que teriam por algum tempo. Parte dela reconhecia a maneira como os odores faziam seu estômago roncar, mas, por um momento, permaneceu hipnotizada trabalhando nos seus desenhos dos esprenos rochosos. Era tão bom se soltar e desenhar. Não se preocupar com uma missão, nem com a própria psicose, e nem mesmo com o Adolin. Concentrar-se tão profundamente na arte que nada mais lhe importava. Havia uma sensação infinita na criação, como se o tempo virasse um borrão, como tinta em uma tela, mutável, alterável. Quando finalmente saiu do transe, atraída pelo aroma doce de Curry e pela visão de Adolin sorrindo enquanto se sentava ao seu lado, Shallan se sentia muito melhor, mais inteira. Mais ela mesma do que havia sido em meses. Obrigada, disse ela, entregando a ele o caderno e pegando a comida. Recostou-se contra ele e começou a comer, observando Arshkan e seu espreno de névoa passarem. Shallan precisava fazer um esboço daquele estranho espreno em algum momento. Você já fez algum progresso em relação àquele livro de Alai? Perguntou Adolin. Eu decifrei quase tudo, mas está cheio de conjecturas de pouca substância. Os sangue-espectros parecem estar procurando Ba-Adomishran, uma dos desfeitos, mas não consigo determinar o que querem fazer com ela quando a encontrarem. Adolin grunhiu. E o espião entre os nossos? Ainda estou trabalhando nisso, mas prefiro não falar disso hoje. Preciso de um tempo para ponderar. Ela comeu mais uma colherada, sentindo o peito do marido contra suas costas. Você está tenso, Adolin. Não deveríamos poder relaxar durante esta parte da viagem? Estou preocupado com a missão. Devido ao que Sil disse, sob os esprenos de honra provavelmente não nos escutarem? Ele assentiu. Se nos mandarem embora, nos mandarão embora. Você não pode se culpar por coisas que ainda não aconteceram. Raios. Quem sabe o que vai mudar entre agora e a hora em que chegarmos? Acho que você tem razão. Shallan tomou uma colherada de laves e sentiu os grãos individuais com a língua, gordos e saturados com curry doce, formando uma pasta na boca,
meio nojenta, mas deliciosa. Padrão sempre falava como os humanos eram estranhos, sobrevivendo das coisas que destruíam. Quando eu deixei minha terra natal, pensei que sabia para onde estava indo, mas não tinha ideia do que ia acontecer comigo. Onde eu acabaria, contou ela. Você tinha uma boa noção. Decidiu se tornar pupila de Jasna e conseguiu. Eu planejava roubá-la, sussurrou Shallan, e sentiu a dor em mudar de posição olhando para ela. Minha família estava na penúria, ameaçada por credores. Meu pai havia morrido. Pensamos que talvez eu pudesse roubar aquela herégia litiana, roubar seu transmutador e depois usá-lo para enriquecermos novamente. Ela se preparou para as críticas, para o choque. Adolin deu uma gargalhada. Abençoado fosse. Ele deu uma gargalhada. Shallan, essa é a coisa mais ridícula que já ouvi. Não é? Disse ela, torcendo o corpo e sorrindo de orelha a orelha. Roubar algo de Jasna. Pois é. Roubar algo de Jasna. Eu sei. Ele a olhou de soslaio, então alargou o sorriso. Ela nunca mencionou isso, então aposto que você conseguiu, não foi? No mínimo, você enganou por um tempinho. Raios, eu amo esse homem, pensou ela. Pelo humor, pela inteligência, pela bondade genuína. Com aquele sorriso, mais brilhante do que o sol frio de Shadesmar, ela se tornou Shallan, de modo profundo e total. Eu consegui, sussurrou. Eu o troquei por um falso e quase escapei. Só que, você sabe, Jasna é Jasna. Sim, o grande defeito no seu plano. Você provavelmente teria conseguido se tivesse tentado roubar uma pessoa normal. Bem, o transmutador sempre foi falso, então eu estava ferrada desde o início. E mesmo que fosse verdadeiro. É engraçado lembrar que eu tinha algumas dessas mesmas inclinações tolas mesmo antes de Vel. Shallan, você não precisa mais ficar insegura. A missão dos acampamentos de guerra. Você a executou perfeitamente, garantiu Adolin. Até que alguém executou Yalai perfeitamente. Ela olhou para o marido e sorriu. Não se preocupe. Não tenho mais dificuldades com insegurança. Que bom. Tenho insegurança com maior facilidade. Shallan. Ela abriu um largo sorriso de novo, deixando que ele soubesse que estava se sentindo bem, apesar do comentário. A Dorinha fitou nos olhos e sorriu de volta. E, de algum modo, ela soube o que viria a seguir. Bem, eu diria que você é uma ladra muito boa, começou ele. Ah, nem ouse. Porque roubou meu coração. Ela grunhiu, jogando a cabeça para trás. Você ousou. O que foi? Só você que pode fazer piadas ruins? Minhas piadas não são ruins. São incríveis. Exigem muito trabalho para serem criadas na hora certa, para a situação exata e perfeita. Muito trabalho para criar na hora, como se você não as preparasse antecipadamente. Nunca. Ah, é? Já notei que você sempre parece ter uma pronta quando encontra alguém. É óbvio. Esse tipo de piada é uma excelente saudação. São para ser hilárias. Ele franziu o senho. E não tchau, Lárias, disse Shala. Ele a encarou, então envesgou um pouco. Ha! Pensou o véu. Ha! Ah, céus. Eu estraguei você? Perguntou o Shala. Mas hilárias não começa com um som de oi. Não faz sentido, comentou Adolin. É uma piada camuflada e escondida em plena vista, como um teceluz. É isso que a torna genial.
Genial? Shallan, isso foi infame demais. Você tem fome demais, replicou ela. Entendi. Shallan sorriu e se aconchegou ao marido, relaxando ao pousar a tigela e pegar o caderno com ele. Terminaria sua refeição depois de desenhar mais um pouco. Era o que o momento exigia. Adolin colocou o braço ao redor dela e observou, então assoviou baixinho. Esses desenhos são muito bons, Shallan. Até para você. Já fez os outros? Sentindo-se alegre, ela virou a página para mostrar os espíritos de cultura que havia desenhado. Queria conhecer indivíduos masculinos e femininos de cada variedade de espreno. Pode não dar tempo nesta viagem, mas pensei que ninguém, pelo menos na era moderna, compilou uma história natural dos esplenos dos radiantes. É uma ideia incrível, e obrigado por me ajudar a relaxar. Você tem razão. Não sei o que vai acontecer no futuro. Tudo pode mudar até chegarmos aos esplenos de honra. Vou tentar me lembrar disso. Adonin envolveu o braço frouxamente ao redor dela, sua mão encostando no rosto de Shallan. Posso ajudar você com alguma coisa? Me ajuda a fazer a roupa direito? Pediu ela, voltando à página dos espelhos rochosos. Achei que este traje preso ao ombro não está muito bom. Eles começaram uma conversa mais leve. Parte de Shallan sentia que devia estar fazendo algo mais importante, mas Vel sussurrou uma promessa. Elas se preocupariam com o espião no dia seguinte. Pensar em outra coisa, por enquanto. Depois abordar o problema quando estivessem descansadas. Você contou a Adolin que roubou o Jasna, comentou radiante. Muito bem. Não foi tão ruim assim, foi? Não, não havia sido. Mas aquele era o menor dos seus crimes. Havia outros mais sombrios, escondidos nas profundezas do seu ser. Tão lá dentro que, para ser sincera, ela nem sequer conseguia se lembrar deles. Tão pouco queria. A certa altura, o estranho espreno de névoa se aproximou dos dois. A forma livre da criatura parecia ser difícil de capturar em um desenho. Como vapor, de algum modo aprisionado em uma forma humanoide, contido pelas roupas e por aquela estranha máscara. Ela passou para uma página em branco e começou a desenhar, mas a esprena, que havia se apresentado como sonhando embora acordada, espiou o caderno. Ah, é só eu? O que você esperava? Perguntou Adolin. Ela mencionou os desfeitos mais cedo. Pensei que podia estar desenhando um deles. Respondeu sonhando embora acordada. Shannon fez uma pausa e levantou o lápis. Você sabe alguma coisa sobre os desfeitos? Muito pouco. O que quer saber? O que aconteceu com Ba, a dona Mishram? Perguntou Shala, ansiosa. Como ela era? Como se conectou com os cantores e como o fato de aprisioná-la fez com que eles se tornassem parchemanos? Excelentes perguntas, disse a esprena. E? Estimulou Adolin. Eu já disse, não sei quase nada. Considero as perguntas fascinantes. Aquilo que você sabe quer saber. Aquilo que você quer saber me diz muito. Ela começou a se afastar. Sério? Você não sabe nada sobre Ba Mishram? Insistiu Shalom. Eu não estava viva quando ela estava livre, respondeu a esprena. Se deseja saber mais, pergunte aos arautos. Ouvi falar que vários deles estavam presentes quando ela foi selada. Nalan, Kelek. Encontre-os. Pergunte a eles. Ela se afastou, mais flutuando do que caminhando, embora tivesse pernas e pés. Aquela ali me deixa desconfortável, comentou Adorim. É, disse Shallan, deixando de lado o caderno de desenhos e pegando a tigela de comida já fria, mas ainda saborosa.
Mas isso é reconfortante, de certo modo. Esprenos deveriam ser coisas estranhas. Deveriam ter a própria maneira de pensar e falar. Eu gosto que, sonhando, embora acordada, esteja um pouco esquisita. Você simplesmente não gosta de não ser a única, disse Adolin. Shallan sorriu, mas apegou-se às palavras da esprena. Havia arautos presentes, e os arautos eram um dos focos dos filhos de honra, cujo líder, Mraise, me enviou para caçar. Estava tudo conectado. Ela precisava descobrir como puxar aquele fio, sem desfiar a si mesma.